E nós começamos falando dos números da pesquisa encomendada pela Record TV e pelo Grupo RIC, que aponta Ratinho Júnior com 52% dos votos e Roberto Requião com 18% das intenções de voto ao governo do estado. Dados também indicam empate técnico na disputa pela vaga ao Senado. O levantamento realizado pelo Instituto Real Time Big Data, a pedido da Record TV e do Grupo RIC, indica que o atual governador pode ser reeleito ainda no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, Ratinho Júnior do PSD soma 52% das intenções de voto contra 18% de Roberto Requião do PT, o segundo colocado. Na sequência, aparecem empatados, em terceiro lugar, Ricardo Gomide do PDT, professor Ivan do PSTU, Ângela Machado do PSOL e Vivi Mota do PCB, todos com 1%. Solange Ferreira Bueno do PMN, Jônio Correia do Democracia Cristã e Adriano Teixeira do PCO não pontuaram. Brancos e nulos chegam a 13% e outros 13% não souberam ou não responderam. Já na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde em quem pretende votar sem que os nomes sejam apresentados, Ratinho Júnior do PSD é mencionado por 31% dos eleitores. Roberto Requião do PT foi lembrado por 10% dos entrevistados e Ângela Machado do PSOL por 1%. Nulos e brancos somam 15% e 43% não souberam ou não responderam. O levantamento também apurou o nível de rejeição dos postulantes ao Palácio Iguaçu. Conforme os dados, 41% não votam em Roberto Requião do PT e 26% não votam em Ratinho Júnior do PSD. Ricardo Gomide do PDT teve 19% de rejeição, seguido por professor Ivan do PSTU com 16%, Vivi Mota do PCB com 15%, Adriano Teixeira do PCO com 14%, Ângela Machado do PSOL com 12% de rejeição, Solange Ferreira Bueno do PMN com 11% e Jônio Correia do Democracia Cristã também com 11% de rejeição. Dados importantes, veja, eles confirmam o cenário que as outras pesquisas também já vêm mostrando, uma tranquilidade para Ratinho Júnior, que chega aí aos 52%, que indica uma vitória em primeiro turno. E um dado interessante, Pedroso, é a rejeição. Então, o mais rejeitado é principalmente o maior concorrente de Ratinho Júnior, que é Roberto Requião, que tem 41%. Então não tem muita chance, segundo os números da pesquisa, de reação. Esses números, na sua opinião, devem se manter? Olha, esses números têm me surpreendido. O crescimento do Ratinho Júnior, se você olhar para a pesquisa do mês passado, ele cresceu 10 pontos, tanto na espontânea quanto na estimulada. O Requião teve um leve crescimento, mas dentro da margem de erro, e ele teve algo que é muito difícil no início de campanha, que é o índice de rejeição dele cresceu. Ou seja, quando você olha realmente essa barreira de resistência dos eleitores em relação a ele é um tipo de candidato que quanto mais talvez ele está sendo exposto, menos as pessoas gostam do que vem. Então a rejeição aumenta nesse sentido. Então tem uma estabilidade muito grande, esses números são números muito altos, o governador vai ter que trabalhar muito, né? A máquina de campanha vai ter que se mostrar muito forte para que ele se mantenha estável. Mas o fato dele ser o único candidato no campo da centro-direita favorece sim essa estabilidade e esse crescimento, Mark. Agora, Pedroso, o Big Data não fez a sondagem dos números à presidência da República, mas aí vamos fazer aqui um mix. Quem fez esse levantamento foi o Instituto IRG, que divulgou no domingo os números. O Lula, segundo o IRG, tem 30% dos votos em Curitiba, no Paraná. E o Requião tem 18%, no Big Data tem cerca de 20%, então os números são parecidos. Por que o Requião não consegue chegar aos números de Lula aqui no estado? Olha, primeiro que ele não tem uma identificação histórica com o Lula, né? O Requião fez toda a sua carreira em um outro partido, teve diferença e disputou várias vezes o campo aqui dessa centro-esquerda aqui no Paraná, fazia votos em algum momento com uma centro-direita, algumas pessoas ligadas a um tipo, né, de voto diferente do PT. Então esse casamento arranjado ele não encaixou. Então nem os eleitores do PT se sentem confortáveis, nem os eleitores antigos do Requião se sentem confortáveis com esse novo partido. Mas em 2002 o Requião ganhou falando que era o candidato de Lula, né? Até venceu o Padre Roque, na época era o candidato oficial do PT. Não reanima esse pessoal aí? Mas você pode lembrar que na outra eleição você teve um comitê dividido do Requião. Ele apoiou em um determinado momento o candidato do PSDB e em outro momento o candidato do PT. Então ele já tem essa tradição nessa divisão. Então
é realmente uma candidatura que parece que está usando uma roupa que não lhe serve direito. Então a esquerda mais moderna não se identifica com o Requião e os históricos talvez tenham um rancor. Então é um candidato que tem um teto muito baixo. Ele tem um piso alto, ele parte de um patamar alto, mas ele tem um teto muito baixo. Ele vem cumprir uma função que o PT determinou para ele, que é garantir algum palanque para o Lula, algum palanque com um percentual acima dos 2 dígitos, para o Lula aqui no Paraná. Agora, se fosse uma candidatura viável, competitiva, ou se o Lula tivesse essa intenção de transferir votos, eles talvez teriam insistido numa candidatura de uma liderança mais relevante, como se fizeram em outros estados. Como fizeram em São Paulo, como fizeram na Bahia, ali eles não abriram mão de uma candidatura própria. Aqui no Paraná eles foram buscar um nome de fora do PT para conseguir fazer ali esse enxerto de candidatura. Para terminar, Pedroso, me chamou a atenção que não existe nenhuma reação da chamada terceira via ou de um terceiro nome, como prefiram chamar, no Paraná. Todo o resto vem empatado lá na casa do 1 ponto. E o Gomide, por exemplo, me parece maior do que o professor Ivan do PSTU, do que a Vivi Mota do PCdoB, por exemplo, né? A Angela Machado também é maior que a Solange Ferreira, que o Johnny Correia. O que está acontecendo ali naquele rebolo? Olha, você pode olhar essa candidatura do Gomide, que vem de um partido muito mais estruturado que esses que você citou. Ele foi um candidato que foi decidido ali aos 45 do segundo tempo. Então poucas pessoas tomaram ciência ainda dessa candidatura. Ele apresenta um risco, inclusive, de tomar votos do Requião conforme a campanha avance. Então ele é um risco, sim. A tendência é que ele cresça mais do que esses outros candidatos, não a ponto de ameaçar a eleição ou mudar de fato o quadro geral, mas você pode ter uma transferência de votos, uma circulação de votos nesse campo aí da centro-esquerda, Mark. E na disputa ao Senado, Sérgio Moro do União Brasil atinge 30% das intenções de voto, Álvaro Dias do Podemos chega a 27%, como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados. Logo depois aparece Paulo Martins do PL com 8% e Aline Sleutz do PROS e Rosane Ferreira do PV com 2% cada uma. Orlando Pessutti do MDB, Laércio Matias do PSOL, Desirê Salgado do PDT e Carlos Saboia do PMN atingiram 1%. Roberto França, do PCO, não pontuou. Nulos e brancos totalizam 12% e não souberam ou não responderam 15%. Vamos falar então do Senado. Sempre avisamos aqui que é a disputa mais quente dessas eleições aqui no nosso estado. Me chamou a atenção, né, esse empate técnico entre Moro e Álvaro Dias, que em tese disputam a mesma banda de votos, pero não mútuo. E aí começa a aparecer, Pedroso, a questão do voto de centro-esquerda direcionado em algum lugar, porque veja, quando você pega ali os candidatos de esquerda, todos têm ali a casa de 1%, né? A Rosane Ferreira do PV que tem 2%, mas todo mundo ali muito pequeno. E o Álvaro concentrando esse eleitorado. E o Moro, claro, faz o voto chamado lavajatista. É mais ou menos por aí? É por aí sim. Você pode analisar a pesquisa olhando tanto o dado, né, só do Senado, mas também uma comparação do governador para ter baliza. Você vai olhar, o Ratinho Júnior conseguiu se consolidar, crescer 10 pontos na pesquisa de intenção ao governo. A pesquisa ao Senado, ela mantém esse embolado. Se você olha a mesma pesquisa de um mês atrás, os números são muito parecidos, variando dentro dessa margem de erro e consolidando a seguinte situação, Mark. Você tem sim uma disputa principalmente ali entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro. Existia uma expectativa de um crescimento maior ali do Paulo Martins, dado que ainda não se confirmou. Todos eles variaram dentro desse campo, né, dos 3 pontos. Agora, a busca de votos, a estratégia de votos do Álvaro Dias, ela tem migrado sim para essa centro-esquerda, para esse voto mais centrista, tentando capturar alguns eleitores que rejeitam mais o Moro do que ele. Então a aposta é muito mais nessa rejeição, né, tanto pelo lado bolsonarista, mas principalmente pelo lado dos petistas. O Álvaro Dias quer pescar nesse aquário. Não sei se esse cavalo de pau fará sentido, porque ele tem uma trajetória de ataque ali ao PT, de ataque a algumas coisas. Ele defendia, pelo menos, a Lava Jato. Ele vai precisar se explicar essa mudança de postura. Talvez a estratégia saia pela culatra. Mas será que o voto anti-Moro não vale nesse sentido? Vale sim. Eu acredito que na reta final
Caso se perceba, sim, uma disputa tão acirrada que esses eleitores que poderiam eventualmente votar na Desirê, votar na Rosane, se eles percebem que eles podem virar o jogo ali, tirando o Moro da jogada, eles podem sim fazer um vaso comunicante ali desses votos e direcionar os votos principalmente para o Álvaro Dias, que eles entenderiam como menos nocivo, né? Eles têm um rancor muito grande em relação ao Sérgio Moro, eles entendem que aquela prisão do Lula prejudicou muito o PT, tirou a eleição passada deles, então possivelmente esse voto pode acontecer, mas só se a disputa estiver apertada. Caso você já tenha uma margem ali consolidada, isso não deve acontecer, não. Agora, eu tenho impressão, Pedro, não sei se você compartilha dessa visão, que o Paulo Martins deve crescer, né? Quando a campanha começar a esquentar e ele se colocar como candidato de Bolsonaro, que tem metade dos votos no Paraná, segundo as pesquisas, ele deve crescer um pouco. Então, essa polarização entre Moro e Álvaro Dias, ela deve esquentar ali com a chegada do Paulo Martins. Então, a minha impressão é que teremos uma tripolarização. Existe isso? Eu acho que é isso, né? Você terá uma eleição com múltiplos polos? Isso. Olha, eu imaginava que nessa pesquisa o Paulo Martins já apareceria com números um pouco melhores, tá? O que não se consolidou, ele variou apenas dentro da margem de erro. Quando você olha os números do presidente Bolsonaro e os números do governador Ratinho Júnior, você imaginaria que ele já conseguiria ter saído dessa faixa do 1 dígito, ele já poderia estar chegando ali nos 2 dígitos. Isso não aconteceu, tá? E existe uma análise que o governador Ratinho Júnior, que é um dos principais cabos eleitorais dele aqui, precisa fazer, é se ele quer entrar nessa disputa. Porque hoje você tem eleitores do Álvaro Dias votando no Ratinho, você tem eleitores do Sérgio Moro votando no Ratinho. Então, ele fez um grande trabalho de afastar adversários, eu não sei se ele buscaria essa rejeição. Outra coisa vale também para o próprio presidente Bolsonaro, que quer ampliar a margem de votos no Paraná. Não sei se ele fará o cálculo de uma campanha tão intensa assim, a ponto de se desgastar com algum eleitor ou outro em prol do Paulo Martins. Aquele eleitor bolsonarista raiz, tradicional, sabe? Aquele que coloca o número no peito e vai para a luta, esses já sabem quem é o Paulo Martins candidato e talvez esses já apareçam na pesquisa, Mark. Vamos ver o que vai acontecer, mas a minha impressão é que nós teremos os três disputando de igual para igual. Aí vamos acompanhar as pesquisas. Agora, 7h14. Repita. 7h14. O levantamento, Bia, também traz dados sobre o governo de Ratinho Júnior, né? É isso, a pesquisa encomendada pelo Grupo RIC e pela Record TV também apurou esses dados sobre o governo de Ratinho Júnior. 61% dos entrevistados aprova a administração estadual, enquanto 30% desaprova as ações do atual chefe do Poder Executivo. Outros 9% não souberam ou não responderam. Para 14% dos entrevistados, o governo de Ratinho Júnior é ótimo. Outros 38% dos entrevistados avaliam como boa a atual gestão e 24% a consideram regular. Para 9%, a administração estadual é ruim e 7% avaliaram como péssima. Outros 8% não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 1.500 pessoas em todo o Paraná por meio de ligações telefônicas entre os dias 13 e 15 de agosto e tem um nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06612/2022. E a eleição vai se aproximando daquele plebiscito de reeleição, né? O paranaense gosta de reeleger, pelo menos mostrou isso até agora. Todos os governadores que tentaram até hoje na história a reeleição se reelegeram e os números de aprovação do governo são parecidos com os votos válidos. E aí eu vou fazer recorte aqui que não estava na pesquisa até agora, Pedroso. Segundo o Real Time Big Data, Ratinho Júnior, nos votos válidos, que são aqueles usados para totalizar os votos, se excluem os brancos e nulos, chega a 71%. E aí uma margem muito grande, parecida com a aprovação do governo dele. Então, a ideia de plebiscito do governo continuar ou não, ela me parece presente nessa campanha. Absolutamente presente. Quando a gente faz análise de pesquisa, quando a gente acompanha inclusive dados anteriores para poder projetar, né, o que os eleitores podem fazer, e a gente falou isso muito aqui na bancada do Jornal da Manhã, quando a gente olhava números anteriores de aprovação do Ratinho Júnior, que já tinham esse patamar, era que esse costuma ser o teto de um governante, ou seja, se ele tem
uma avaliação muito alta, a possibilidade depois que a campanha inicie, que as pessoas conheçam, tomem ciência das suas obras, é que o índice de intenção de votos se aproxime do índice de aprovação. E é isso que está acontecendo. Uma aprovação muito alta, se refletindo aí numa intenção de voto muito alta. E essa tradição da reeleição mostra, sim, uma cultura política, né, paranaense muito próxima da estabilidade. Então, isso é sim uma vantagem para o governador Ratinho Júnior, mas também o fato dos adversários não terem uma grande estrutura ou uma grande figura política atualizada, isso facilita também essa transferência da aprovação para uma intenção de votos, Mark. E todos os dados da pesquisa, estão lá no nosso portal, o ricmais.com.br ou também o votonaric.com.br. Agora 7h17.